Ok, gente, canal Gramática Simples e Fácil com o professor Oliveira à sua disposição e à disposição da educação brasileira. Tudo certo com vocês? Tudo bem? Bom, no vídeo anterior nós estudamos um pouco sobre o uso da vírgula. Foram várias as orientações, foram várias as informações sobre quando usar e quando não usar a vírgula. E agora chegamos ao exercício. Estão preparados? Então vamos lá. Nos exercícios numerados de 1 a 4, justifique o uso das vírgulas. Vamos à primeira questão. Bem, na primeira questão nós temos duas vírgulas intercalando o termo meus amigos. E aqui temos um caso de um vocativo, ó meus amigos. Tá? Primeiro caso é um caso de vocativo. Segunda questão. Eu ainda acredito em mim, você em seus amigos. Esta vírgula é um caso de elipse. Observem só. Eu acredito em mim, você acredita em seus amigos. Então, elipse do verbo acredita. Terceira questão. Ela é linda. Tem olhos azuis. Aqui é o verbo ter. Tá? Quem tem alguma coisa ou alguém. Então esse verbo é o verbo transitivo direto. Olhos azuis, objeto direto. Cabelos louros, objeto direto. E fala macia, objeto direto. Ou seja, essas vírgulas estão separando o quê? Termos coordenados, ou seja, termos que possuem a mesma função sintática. No caso da questão, a mesma função de objetos diretos. Possuem a mesma função de um objeto direto. Quarta, o Flamengo, vírgula, Clube Carioca, vírgula, foi campeão do torneio. Observem que temos uma informação, tá? Um acréscimo de informação ao nome anterior. Então, essas duas vírgulas estão separando ou isolando o quê? Um aposto. Vamos às próximas questões. Quinta questão. Observe a necessidade de uso da vírgula. Escreva as orações abaixo, começando-as como se indica e continuando com a expressão destacada. Vou repetir. Observando a necessidade do uso da vírgula, reescreva as orações abaixo, começando-as como se indica. Ou seja, a letra A vai começar com Paulo e a letra B com durante. Começando como se indica e continuando com a expressão destacada. As expressões destacadas estão em itálico. São essas expressões. O intervalo. Então vamos lá. Paulo, durante o intervalo, conversou com o amigo. Conversou com o amigo. Então, a questão pede que a gente observe a necessidade do uso da vírgula. Portanto, Paulo, durante o intervalo, é um adjunto adverbial que
na sua ordem natural, que é a primeira ordem aqui de cima, gente. Deixa eu só destacar por meio de uma outra cor. Observe aqui em cima, o adjunto adverbial está na sua ordem canônica. Ele aparece sempre depois do verbo ou do objeto direto ou indireto, depois do objeto. E aí não precisa de vírgula, não há necessidade de vírgula, tá? Mas quando ele é deslocado, ele sai da sua posição original e ocupa um outro espaço na oração, ele deve ficar intercalado por vírgula durante o intervalo, que é adjunto adverbial de tempo. Então, Paulo, durante o intervalo, deixa eu só destacar com outra cor, acho que vai ficar melhor. Pronto. Conversou com um amigo. Letra B. Paulo conversou com um amigo durante o intervalo. Neste caso, eu começo com durante. E eu vou ter que improvisar o intervalo. Durante o intervalo, tá? Paulo conversou com o amigo. Novamente, nós temos o adjunto adverbial deslocado. No entanto, ele não vai ficar intercalado por vírgulas. Ele vai ficar utilizando apenas uma vírgula. Durante o intervalo, Paulo conversou com um amigo. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos dar continuidade ao nosso exercício. Bom, essa questão é objetiva. É para nós marcarmos uma única questão. Vamos ler o que propõe essa questão. Seu Irineu conhecia de sobra Altamirando, seu sobrinho. E sabia que se comprasse terreno, seu Irineu conhecia de sobra Altamirando, seu sobrinho. E sabia que se comprasse terreno... Bom, a história segue, né? Então vamos lá. As vírgulas no trecho acima foram usadas para... essa aqui tá moleza, gente. Deixa eu só mudar aqui a cor dela. Essa aqui tá moleza. Aqui é o nome. E seu sobrinho é uma informação que é dado a mais, tá? Acerca desse nome. Altamirando. Tá? Então, nos é adicionada uma informação a mais de que Altamirando é sobrinho do senhor Irineu. Portanto, temos um caso aqui clássico de aposto. Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês podem rever o vídeo explicativo sobre o uso da vírgula, que aí vocês vão entender por que essas respostas estão sendo marcadas dessa forma. Sétima questão. Assinale a alternativa correspondente ao período de pontuação correta. Gente, na espessura do bosque, é um adjunto adverbial deslocado, portanto, isolado por vírgula. Essa frase, a ordem natural dela seria a seguinte. O leito da Irara estava ausente na espessura do bosque.
Então essa seria a ordem natural. Na espessura do bosque, é adjunto adverbial de lugar. Ou seja, ele sai do final da oração e vai para o início, portanto ele precisa ficar isolado por vírgula. Nos demais casos, por exemplo, na letra B, nós temos aqui o leito da ariranha. Nós temos um sujeito que é leito, o núcleo do sujeito. E esse núcleo do sujeito não pode ser separado por vírgula, ou ainda o nome não pode ser separado por vírgula do seu adjunto adnominal. Tá? Mesma coisa ocorre com espessura do bosque. Professor, espessura do bosque não é adjunto adverbial? Sim, é um adjunto adverbial. Mas se nós analisarmos a palavra isolada, espessura do bosque, nós temos o nome e um adjunto adnominal. E esse nome não pode ser separado do seu adjunto adnominal por vírgula. E isso vai se repetir nas demais questões, gente. Novamente aqui, o leito da ariranha separado por vírgula, não pode. A espessura do bosque novamente separado, não pode. Novamente na espessura do bosque, o nome não pode ser separado do seu adjunto adnominal. Tá? Então, todas as outras estão erradas. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Assim, a resposta correta é a letra A. Adjunto adverbial deslocado. Oitava questão. Quais são as frases corretamente pontuadas? Gente, temos 3 frases corretamente pontuadas. A primeira: os alunos angustiados esperam o resultado do exame. É a ordem canônica de qualquer oração: sujeito, verbo e complemento verbal. Tá? Então está tudo certo, não há necessidade de vírgula. Letra B. Os alunos, aqui temos o nome. Angustiados. Aqui, gente, nessa situação, nós temos uma informação do estado emocional dos alunos. Esses alunos estavam angustiados. Então, temos aqui essas 2 vírgulas, estão isolando um aposto. Uma informação que é acrescentada, adicionada ao nome alunos. Então, essa também está correta. A e B estão corretas. Vamos continuar com a análise. Os alunos esperam angustiados. Nós não separamos o sujeito do verbo. A letra C está errada. Não vou nem olhar o restante da questão. Angustiados é o modo como os alunos estavam. Aqui é uma outra situação. Angustiado é o modo como os alunos estavam. Então nós temos a situação de um adjunto adverbial que foi deslocado. Ele estava aqui no final da oração, então ele é deslocado para o início e precisa ser isolado por vírgula. Então, a letra D também está correta. Letra E. Os alunos esperam, novamente o sujeito não pode ser separado do verbo. Está errada. E a letra F. Os alunos esperam angustiados o resultado dos exames. Bom, angustiados aqui é um adjunto adverbial. Ele foi deslocado para o meio da oração. Mas não foi isolado por vírgula. Faltou só uma vírgula para isolá-lo aqui. Por isso, a letra E também está errada. Então, a resposta correta da oitava é a letra A, a letra B e a letra D. Ok? Vamos à próxima questão. Nona questão. Assinale o item em que há erro no tocante à pontuação. Vamos lá então. Na letra A, gente, nós observamos o seguinte. Dona Sara, a senhora é nossa benfeitora. Nós temos aqui um termo, uma expressão separada por vírgula. E está tudo certo, porque essa expressão é um vocativo. Ok? Então o erro não está na letra A.
Mulheres pobres lavando roupa nas tinas representavam o outro lado do mundo. Mulheres pobres. Aqui nós não temos uma informação adicional ao termo anterior, ao nome anterior. Nós temos aqui, gente, uma oração dentro de outra oração. Nós temos aqui uma oração intercalada. E as orações intercaladas são isoladas por vírgula. Portanto, a letra B está correta. Letra C. Peixadas, galinha de cabidela, tudo me recordava. As duas primeiras vírgulas estão isolando o quê? Termos coordenados. Tá? Que são dois sujeitos. Depois aparece a palavra tudo. Recapitulando os dois sujeitos, ou resumindo em uma única palavra os dois sujeitos. Esse tudo é um aposto. E esse aposto ele não vai ficar isolado por vírgula, porque ele precisa se ligar ao verbo e concordar com ele. Tudo me recordava. Portanto, se esse aposto precisa se relacionar com esse verbo, eles não podem ser separados por vírgula. É como se ele assumisse a função de sujeito, só para fins de concordância. Embora o sujeito da oração seja composto, seja peixadas e galinha de cabidela. Tá tudo certo, letra C, gente. Letra D. Bandeira, só. Esse só está separado. Esse só, gente, é uma redução ou abreviação do advérbio somente, que, deslocado do final da oração, se posicionou no meio dela, e, embora esteja reduzido e abreviado, precisa ficar isolado por vírgula. Ok? E nos resta marcar como erro a última, por eliminação, mas vamos localizar o erro. Couto, meu melhor amigo. Então, Couto. Aqui, depois do nome, eu tenho uma informação de que trata-se do meu melhor amigo. Se eu estou acrescentando uma informação, adicionando essa informação a mais ao nome anterior, eu tenho um aposto. E esse aposto precisa ser isolado por vírgula. Tá? Então, como as vírgulas não apareceram originalmente no texto, nós vamos marcar a letra E como o erro de pontuação, pela ausência das vírgulas, isolando o aposto. Tudo bem, gente? 10ª e penúltima questão. Explique a presença da vírgula entre as orações de cada um dos períodos abaixo. Explicar. Vamos lá, vamos explicar. Se você for à cidade, eu também irei. Aqui a vírgula. A explicação é essa, gente. A explicação é essa. Usa-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais. Nesse caso aqui é uma oração. Então a resposta é essa, gente. Usa-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais. Tá bom? Letra B.
O Tietê, que é o rio de São Paulo, está muito poluído. O Tietê, que é o rio de São Paulo, está muito poluído. Gente, aqui ó, se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês vão saber que aqui nós temos um pronome relativo. E que a resposta é a seguinte: usa-se, vírgula, para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. É isso, gente. A vírgula aqui está sendo usada porque trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vírgula aqui e vírgula aqui. Acabei apagando a vírgula. Vamos à última questão. Então, vamos lá, vamos ver se eu vou traduzir para vocês aqui esse trecho desse poema. De onde houveste, é de onde vieste, ou de onde vem, tá? De onde vem, ó pélago revolto. Pélago é mar, revolto é agitado. De onde houveste, de onde vem, ó mar agitado, esse rugido seu, esse barulho seu, barulho, grito. Ok? Então a tradução é essa. Mas enfim, o que nos importa é explicar o uso da vírgula. De onde houveste, ó pélago revolto, um chamado, uma evocação, ó pélago revolto. Então aqui nós temos uma situação clássica, novamente, de que? Vocativo. Gente, é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, basta assistirem ao vídeo sobre o uso da vírgula e refazer essa atividade. É bem tranquilo. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.